Bom dia, igreja, graça e paz. Queria fazer uma breve oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero me colocar diante do Senhor. Quero pedir que o Senhor me abençoe, Pai, porque eu não sou digno de estar aqui, mas preciso do Senhor, preciso da Tua graça, Pai, me capacita para que eu possa falar aquilo que o Senhor me entregou. Peço que o Teu Espírito Santo, Pai, testifique no coração de cada um de nós e que o Senhor possa trazer cura, libertação, mudança, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, eu fico muito feliz toda vez que eu estou aqui. Creio estar cumprindo o meu chamado. E nessa manhã eu queria trazer uma pergunta para os irmãos, que Deus tem falado muito comigo. Eu queria compartilhar com os irmãos uma pergunta. Aqueles que não conhecem Jesus têm visto Jesus em nós? Eu queria que você ficasse com essa pergunta na sua cabeça. Aqueles que não conhecem Jesus têm visto Jesus em você? Eu percebo que quando a gente fala de Jesus, a gente testemunha de Cristo. As pessoas ouvem de Jesus, elas têm interesse em ouvir de Cristo, elas têm interesse em ouvir o testemunho que a gente tem para dar. Mas aí quando a gente convida essas pessoas para vir na nossa igreja, convida para vir na célula, a gente encontra dificuldades, a gente encontra barreiras. E eu fico me perguntando por que isso acontece. Outro dia uma amiga minha disse assim: poxa, eu vou te convidar para fazer alguma coisa no domingo. Eu falei assim: domingo eu não posso fazer nada porque eu tenho um compromisso na minha igreja de manhã e à noite. Você perde o teu domingo na igreja. Então, assim, eu tive na verdade preguiça de explicar para ela, porque eu sabia que ela não estava preparada para entender. Então, eu queria que os irmãos se perguntassem: aqueles que não conhecem a Cristo, têm visto Cristo em nós? Eu separei alguns pontos de reflexão aqui para que essa pergunta seja respondida. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 1, 2 e 8. Enquanto os irmãos estão procurando, eu acho engraçado o mover de Deus. A gente estava orando para a gente ver o mover de Deus. O pastor falou para a gente orar, para a gente ver o mover de Deus nas pessoas, nas coisas. E engraçado como o culto todo Deus vai falando, né? E os assuntos eles parecem que se entrelaçam, se encaixam. E parece que a gente combinou para falar a mesma coisa. E quando eu comecei estava conversando com a minha esposa, quando eu comecei a ouvir, os irmãos estavam compartilhando, eu vi: poxa, será que eles copiaram? Eles viram que eu tinha separado. Mas a gente, para a honra e glória do Senhor, a gente serve um Deus vivo, que tudo vê. Amém? Não é um Deus de confusão, é um Deus Pai provedor. Então vamos ler o texto. Ele está lá em Tiago 1. A gente vai ler do versículo 2 em diante. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Amém? E aí a gente pensa o seguinte: como eu posso ter alegria, como eu posso me alegrar diante de uma provação? Então esse primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos são as provações e tentações que tem na vida do crente, né? Porque a gente pensa o seguinte: eu quando me converti achei que minha vida fosse virar uma maravilha, que eu nunca mais ia ter problema. Lê do engano, né? Logo na primeira semana tive uma provação, quase que eu saí fora da igreja. Que a intenção foi essa: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Então, como a gente pode ficar alegre diante de uma aprovação? É porque muitas vezes a gente não enxerga a aprovação como um aprendizado. E a gente perde uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de nos moldar, de forjar o nosso caráter, né? A gente pensa na aprovação como uma coisa ruim, e às vezes realmente é uma coisa ruim que nós estamos passando, porque a aprovação serve para nos tirar da zona de conforto, serve para nos levar, nos quebrantar, nos colocar
diante da dependência do Senhor. E para ilustrar o que eu estou dizendo, eu queria levar os irmãos, não precisa abrir a Bíblia não, ao livro, lá atrás no livro de Gênesis, quando Abraão prometeu ao Senhor que ia fazer dele uma grande nação e que ia levar os descendentes dele para Canaã. Mas o povo de Deus, em vez de ir para Canaã, o povo de Deus foi direcionado para o Egito. E o Egito era lugar de provisão, de fartura. Não faltava nada ao povo de Deus. E o que acontece? O povo de Deus ficou no Egito 400 anos. Só que não eram os planos do Senhor. O Senhor prometeu não o Egito ao povo dele, o Senhor prometeu Canaã. Canaã aqui representa a terra de planícies e de montes. Ou seja, terra de irregularidades. Terra onde o povo tem que se colocar diante do Senhor, tem que confiar na mão do Senhor. Terra que o povo precisa lutar para conquistar. Então a cerviz de Faraó ficou quase que insuportável. Isso levou o povo a se indignar. A indignação do povo levou o povo a orar, levou o povo a buscar, levou o povo a clamar. Então aquela provação, a gente pode dizer que aquela provação forjou Israel. Aquela provação trouxe Israel de volta ao Senhor. Então, meus irmãos, eu queria perguntar para você, às vezes a gente passa por provações, às vezes não, quase sempre a gente passa por provações. Eu inclusive estou passando por uma nesse momento. E a gente esquece o seguinte, você já parou para pensar que essa provação que você está passando nesse momento também está sob controle do seu Deus, que Deus tem autoridade sobre ela? Você já parou para pensar que o teu Deus é soberano, Ele é onipotente e que o trono dele está ocupado? E que ainda que a tua mãe esqueça de ti, Ele não esquecerá de você. O que isso tem a ver com a pergunta inicial? Para refletir Jesus, para que as pessoas vejam Jesus em nós precisamos de autoridade vinda dele. Nós precisamos estar aperfeiçoados nele. E quando nas provações nós não enxergamos os planos de Deus para as nossas vidas, isso não é possível. A gente desaprendeu a passar por provações. Nos tornamos imediatistas. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para o segundo ponto, que é a prática da palavra do Senhor. E o texto está em Tiago 1, 22 e 25. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas um homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A palavra de Deus é apta ao ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. E a palavra de Deus é para nos confrontar. A palavra de Deus, ela vai nos confrontar, vai nos trazer desconforto. É como nos olhássemos no espelho e víssemos as nossas imperfeições. Então o que acontece? Muitas vezes a gente, por ser confrontado e ter que sair dessa zona de conforto, a gente cria mecanismos para que a interpretação da palavra de Deus ela não seja de acordo com a vontade de Deus, seja de acordo com a nossa vontade, com o nosso comodismo. E a gente começa a criar personagens que obedecem a Deus, mas a gente impede que Deus nos trate naquilo em que nós precisamos ser tratados. Isso impede que as pessoas vejam Cristo em nós. Creio que todos nós cometemos erros. E pelo fato de nós sermos cristãos, às vezes ficamos envergonhados de assumir que cometemos erros. E nos apoiamos em nossas próprias convicções. Isso leva a um mau testemunho.
Porque os irmãos vêm e eles nos julgam, nós estamos sempre sendo supervisionados, sempre sendo notados. E as pessoas falam, se esse cara que é cristão, que é um representante de Jesus, está fazendo isso, por que eu que não sou, não posso fazer? Então, meu irmão, para que possam ver Jesus em nós, temos que admitir que somos imperfeitos. Temos que pedir perdão e temos que confessar que nem tudo que fazemos condiz com a nossa fé. Nós estamos em construção. Nós ainda precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Um terceiro ponto é a fé voltada para obras. A fé e as obras. Esse texto está em Tiago 2, 14 e 17. Eu vou ler bem rapidinho. Ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Seu irmão ou irmã tiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e temem. Amém? A vida do cristão tem que ser acompanhada de obras que justifiquem a fé. Essa semana eu tive a oportunidade de acompanhar um rapaz que mora na rua. E ele disse que estava com fome. Eu levei comida para ele. E comecei a evangelizá-lo. E no momento que eu estava falando, ele falou assim, olha, eu queria que você parasse um pouquinho, que eu quero te falar uma coisa. Foi o que você quer me dizer? Ele falou assim, olha, eu só estou ouvindo você falar de Cristo para mim porque você me ajudou. Eu só estou ouvindo, eu só estou deixando você falar de Jesus para mim porque você me ajudou. Porque muitas pessoas vêm falar de Jesus para mim, mas quando eu peço ajuda para elas, elas viram as costas para mim. Então que Jesus é esse? Então a impressão que eu tenho é que esse Jesus não pode ser bom. Então aquilo me furou como se fosse uma espada. Nos traz a reflexão. Será que as pessoas que não conhecem a Cristo têm visto Cristo em nós? Nós não fazemos obras para termos a Cristo. Nós fazemos obras porque nós temos a Cristo. O quarto e último ponto é o seguinte: o crente deve ser submisso a Deus. Eu queria ler com os irmãos, o texto está em Tiago 4. Vamos começar lendo o versículo 1, que diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que fez habitar em vocês tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Os planos os planos que nós fazemos, eles têm que servir para a honra e glória do Senhor. Nós somos representantes de Cristo, e aonde nós vamos, Ele vai conosco. Nós temos a marca do Espírito Santo. As pessoas olham para nós e têm que ver a Cristo. Não porque eu falo que sou de Cristo, mas porque eu ajo como representante de Cristo. Se eu faço isso, eu sou submisso a Deus. Ele é glorificado através da minha vida, através do meu testemunho. Nós precisamos ser totalmente submissos a Deus, para que possamos refletir a face de Cristo. Eu queria, por último, deixar essa reflexão com o irmão.
Aqueles que não conhecem a Cristo, têm visto Cristo na sua vida? Você tem evangelizado com palavras ou com ações? Você tem dado um testemunho vivo? Você tem dado um culto racional? Eu queria que essa pergunta ficasse ecoando dentro de vocês, assim como fica ecoando dentro de mim. Amém?